Olá, bom dia! Hoje, sexta-feira, dia 2 de agosto, está no ar o A Notícia de Frente. Aqui ao meu lado, o Lúcio Sorge e o Antero Paes de Barros. Bom dia, Lúcio. Bom dia, Nayara, bom dia, Antero, e bom dia a você que nos honra com a sua companhia. Bom dia, Antero. Bom dia, Nayara, bom dia, Lúcio, bom dia ao telespectador e telespectadora. E eu quero começar esta edição de sexta-feira falando da educação, da greve na educação. O governo prometeu pagar salários cortados para servidores que voltarem ao trabalho. Já são 68 dias em greve. O governo do estado anunciou que pagará os salários cortados dos servidores da educação que já voltaram ao trabalho. O pagamento será feito numa folha suplementar até 10 de agosto. Já para os grevistas que retornarem às escolas até segunda-feira, dia 5, os dias descontados serão pagos em 15 e 30 de agosto. O pagamento do ponto cortado dos servidores que já retornaram ao trabalho será pago imediatamente, compromisso de reposição dos dias de greve. Compromisso de reposição dos dias de greve, disse a secretária de Educação, a Marioneide. Então, aí mais uma medida, né, Lúcio? Lembrando que segunda-feira tem uma grande assembleia, da categoria do Sintep, justamente para decidir se vão continuar ou se vão encerrar esta greve que já dura 68 dias. E agora, com essa medida do governo do estado de ressarcir esses pontos, lógico, mediante a promessa de reposição, já imediatamente, quem voltar até segunda tem um ponto no dia 10 recebido. Quem voltar depois vai ter 15, gradativamente, 15 e 30. A adesão, então, deve ser maior a partir dessa assembleia? O pagamento aos grevistas apenas aqueles que voltaram ao trabalho. E com a promessa de reposição. Não é isso? Do dia 10. Não. Essa informação aqui de que vão receber dia 10 são aqueles que voltaram ao trabalho. Sim, mas o governo está fazendo essa proposta que a Nayara está relatando. Não é isso? A secretária de pagar de Educação... ainda nesse mês, de pagar 15, no dia 15, 30. 5 dias depois, os que retornarem até o dia 5. Isso. Mediante a promessa de reposição. Mediante a promessa de reposição. Claro, o professor é o seguinte, é difícil... Que é uma das cobranças aí que o Sintep fez, não foi? Depois da decisão da justiça aí do que declarou ilegal a greve, não é? É uma das exigências. É uma das exigências e essa exigência é absolutamente normal. Por quê? Porque se o professor vai dar aula, não tem por que ele ter descontado esse período que ele vai dar aula. Então, se ele está se comprometendo em repor a aula ao estudante, quer dizer, não haverá prejuízo ao estudante da perda de conhecimento. Haverão outros prejuízos. Não tem mais como escapar de alguns prejuízos. Para os que vão fazer Enem, por exemplo, é um dos maiores prejuízos, né? O Enem acontece em novembro e de greve até agora? Pois é. Eu sempre fui contra esse calendário grevista em final de período letivo. Eu acho que, se quisesse fazer greve, o ideal era tentar fazer a greve no início do semestre, porque aí não começou a aula para todo mundo, né? Agora, fazer greve no final do período letivo vai prejudicar, já prejudicou muita gente. Mas acho que o governo... não é nem uma condescendência do governo, uma bondade do governo, não é nada disso. Se os professores se comprometem a repor as aulas, eles têm direito a receber o salário. É assim em toda a greve da educação. Porque você só vai descontar se ele não der efetivamente a aula. Se ele der a aula, paciência, ele tem direito de receber o salário. E por falar nos professores, nós estamos na sexta-feira. O prazo que o governador Mauro Mendes havia solicitado aí para fazer o estudo sobre o impacto na arrecadação a partir do ano que vem, em função da aprovação lá do projeto de revisão dos incentivos fiscais, o prazo que ele deu termina hoje, né? Na sexta-feira, para que ele tenha ali o que ele disse o seguinte, nas palavras dele, teria um cenário novo em função do que o Estado pode arrecadar
a partir do ano que vem, a mais do que arrecada hoje e, em função disso, poder colocar uma proposta concreta aos professores, que é uma cobrança que é feita, inclusive pelos deputados, né? Por uma boa parte dos deputados, na tentativa de solucionar esse impasse e acabar com essa greve aí que já dura mais de 60 dias. Isso mesmo. Eu acho que o governo tem que apresentar a proposta na segunda-feira, né? Acho que se a proposta fosse apresentada mais para o final do ano, seria melhor para os professores e para os sindicalistas. Por quê? Porque o Lúcio deu ontem aqui como destaque aquela questão do FEX, de um empenho do senador Wellington de colocar na lei a obrigatoriedade do repasse do FEX. Se isso se concretizar, Mato Grosso terá mais de 1 bilhão e 100 a receber no ano que vem. E aí é evidente que a projeção do Estado seria feita com mais folga, né? O Estado, apresentando a proposta na segunda-feira, ele não vai levar isso em consideração, porque essa não é uma hipótese real, concreta, colocada na mesa, por enquanto. Mas poderá ser real e concreta mais para o final do ano. Então, eu temo que isso pode fragilizar até a proposta que o governo vai apresentar. Mas acredito que o governo tem que apresentar uma proposta por um motivo muito simples. A greve já foi decretada ilegal, teve uma manifestação de professor esculhambando o Poder Judiciário e falando uma absoluta verdade. Olha, podemos continuar em greve, que multa nunca é cobrada. Teve essa gravação que vazou, que está gerando, inclusive, uma reação da Associação Mato Grossense dos Magistrados, que já identificou quem que é a professora que falou isso e vai processar a professora. O próprio Sintep já deu um puxão de orelha Nessa servidora. Nessa servidora, não, parece que ela é sindicalista, não é? Ela é do Sintep. É do Sintep. É do Sintep. Ela já levou um puxão de orelhas, um outro membro lá do Sintep, Henrique. Que era o presidente, é o ex-presidente do ex-presidente. Sintep, o Henrique, né? Diz que houve excessos nas declarações que ela deu. E esse excesso de declarações pode prejudicar o Sintep. Porque assim, simples, olha, vocês são os palhaços, vocês sempre cobraram multa e nunca conseguiram receber o nosso dinheiro. Traduzindo, é mais ou menos isso que ela disse, né? Que o próprio Henrique... O que enfraquece mais ainda a greve, o movimento. Enfraquece porque vai perdendo a greve, força, o movimento, apoio. não. O Poder Judiciário tem instrumento. Não, sim. A partir de segunda-feira, segundo a desembargadora Maria Lotildes, não compareceu na segunda-feira, já tem uma multa de 150 mil. Ela pode, provocada, determinar o bloqueio de 150 mil, passar para uma conta da Justiça. Determina entrar na conta do Sintep, transferir 150 mil. Na terça-feira não voltou, transfere 150 mil. Quer dizer, esse tipo de comportamento dessa professora, né? Dessa professora não ajuda. E as declarações... Mas eu não acho que a solução é processar a professora. Tem que entender também essa panela de pressão que ela está vivendo, né? Pois é, porque... Embora não possa concordar com essa declaração dela. A declaração foi mais forte, né? Ela falou nesse áudio que foi viralizado via WhatsApp, Lúcio, como você informou, que a decisão do TJ, se referindo à última decisão, que considerou ilegal, a greve já era esperada e até demorou para o governo recorrer à justiça e obter algo favorável. Na verdade, era esperado. A gente até achou que demorou muito para recorrer ao judiciário porco, né? Para comprar uma liminar contra a nossa greve, disse esta professora neste áudio aí que acabou viralizando. Além do adjetivo aí ao judiciário, né? Sim. Além desse adjetivo, não é isso? Porco, né? Porco. Ainda fala em compra de sentença. Compra de liminar. Compra de liminar. Sendo que o Estado não demorou para pedir, não. Quem demorou para decidir foi a desembargadora Maria Lotildes. Foi a Justiça, né? E sabe por que a desembargadora Maria Lotildes demorou para decidir? Porque ela quis ouvir as alegações do Sintep. Porque normalmente, quando você faz o pedido liminar, você faz o pedido de liminar
estou pedindo a liminar para que seja decretada ilegal a greve dos professores, inaudita altera pars, é o termo que se fala no direito, sem ouvir a outra parte. A desembargadora, negativa, eu quero ouvir o Sintep. Quais as razões, até para dar possibilidade do Sintep argumentar juridicamente sobre a lei do RGA, sobre a lei da dobra de salário, etc. e tal. Depois ela confrontou os argumentos do Sintep com os argumentos do governo e acabou decidindo pela hierarquia das leis. E quem conhece a desembargadora Maria Herotildes sabe que ela é uma pessoa extremamente correta. É evidente que ela não é perfeita, não tem Deus lá no Poder Judiciário. O Poder Judiciário também erra, mas ela não é desonesta. Ela não estabeleceu nenhum balcão de negócio para vender liminar e nem para vender sentença lá no Poder Judiciário. A desembargadora Maria Herotildes tem uma longa história no Judiciário de Mato Grosso. E grande parte dessa história aí recheada de pontos positivos em relação à atuação dela. E que eu me lembre, eu não conheço nenhuma mácula da desembargadora Maria Herotildes. Inclusive uma pessoa que inovou muito no Poder Judiciário, uma pessoa que quando foi juíza lá em Várzea Grande, ela se envolveu com o movimento comunitário. E tem um trabalho de proteção à violência da mulher muito grande e também um estudo feito do impacto que é a violência doméstica para as crianças. Tudo isso, ela tem um trabalho muito grande também em relação à violência doméstica. Eu estou torcendo para o Estado oferecer a proposta, né? Hoje é sexta-feira, tomara que o Estado ofereça essa proposta hoje ainda, para segunda-feira a gente retornar à normalidade, né? E que os professores levem em consideração que essa proposta do Estado pode até ser melhorada no meio do caminho, pelos argumentos que nós estamos colocando aqui. Se sair o empréstimo do Bank of America e se sair essa lei que o senador Wellington assegura que vai conseguir isso com a bancada federal, o Sintep podia trabalhar nessas pontas, né? De ajudar a bancada federal a pressionar o governo federal para fazer essa lei de defesa dos interesses dos estados produtores, notadamente de Mato Grosso, que é o nosso caso aqui. E tudo o que esse embate aí entre professores e o governo, essa queda de braço, essa briga enorme que já vem aí há mais de 2 meses, tudo que não precisa nesse momento é de algum tipo de contaminação política. O Antero já havia colocado aqui que o Sintep, nesse movimento aí, tinha um componente aí partidário nessa questão, né? Infelizmente, né? Agora, é o seguinte, eu digo isso pelo seguinte, eu estou aqui com uma declaração que foi publicada no Hiper Notícias do prefeito Emanuel Pinheiro sobre a greve dos professores, né? Aí a declaração do prefeito Emanuel Pinheiro é exatamente a seguinte, abre aspas, precisa de diálogo e respeitar a categoria. O direito de greve é constitucional. Ninguém quer fazer greve. Os trabalhadores não querem, continua o prefeito. A greve é o último ato, é o grito de socorro para que seus direitos sejam respeitados e eles acabam tendo que lançar mão diante de um desrespeito flagrante a uma categoria fundamental para o desenvolvimento da sociedade, declarou o prefeito Emanuel Pinheiro. Começa agora o programa do PMDB. O momento, Fernando, que eu disse o seguinte, que o momento aqui... É do MDB. Né? É de acalmar, não é? É de acalmar, de colocar panos quentes, né? Quer dizer, jogar gasolina no fogo não vai contribuir para resolver os problemas de milhares de alunos e de pais de alunos. É lógico. O prefeito Emanuel Pinheiro ele tem todo o direito de se manifestar. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, que esta manifestação não contribui para a solução da greve. Mas contribuiu com a lei de Gerson, né? Você lembra de Gerson, o canhotinho de ouro do futebol brasileiro, né? Ele fez propaganda do cigarro. A propaganda do cigarro, ele falava que queria tirar vantagem, né? Aí ficou como lei de Gerson o fato de querer tirar vantagem.
né, o Emanuel acha que com essa declaração, ele que tem pago os servidores em dia, ele que tem dado o RGA, na data do RGA, ele que tem pago os servidores durante o mês, então ele acha que com isso ele reaviva na memória do servidor público que ele é a grande opção para o servidor público do Estado. Não, e na próxima eleição, ele está pensando aí na próxima eleição, né, que está se avizinhando, né? Não, sim, ele está sendo político, né? Essa crítica Pois foi mas extremamente aí, política. essa crítica foi, mas é assim, é alguém que está pensando nele e não está pensando Está sendo na responsabilidade do cargo dele. dele. Termo, Nayara, eu peço licença para mudar o seu termo, tá? É político, mas antes do político, fala de candidato. Sim. Não, fala de candidato assim, é uma declaração política forte, e é uma declaração política de quem quer tirar vantagem da situação. O que na política é um fato absolutamente normal. Se o seu adversário está com debilidade ali, você vai bater naquele joelho que está a debilidade. E hoje a debilidade do governo é exatamente essa questão da educação. E o setor da educação é o maior número de servidores do Estado e da Prefeitura. Então, quando você acena, né, com agrados, com mimos para esse setor, você tenta melhorar a sua imagem para esse setor. Mas é uma declaração, tem duas políticas. A política de levar vantagem e a política da ética e a política da responsabilidade. Na questão da política da ética, da responsabilidade com Cuiabá, eu já fiz essa crítica aqui ao Mauro Mendes e também ao prefeito Emanuel Pinheiro. Ao governador Mauro Mendes e ao prefeito Emanuel Pinheiro. Por exemplo, não ter cedido o estádio para Cuiabá fazer o aniversário. O estádio é de multiuso. Quer dizer, então o Estado vai dormir com o estádio, não vai jamais admitir privatizar um estádio que dá um enorme prejuízo. O estádio tem que ser de multiuso. E aquele foi um erro e um equívoco do governador Mauro Mendes. O Emanuel aproveitou aquilo e resolveu não fazer a festividade dos 300 anos de Cuiabá. E daí para cá, é um confronto entre os dois, com prejuízo para a cidade de Cuiabá. E às vezes até com algum lucro, né? Agora vai ter uma disputa de quem atende melhor, a Santa Casa ou o Hospital Municipal de Cuiabá. E isso pode ter um lucro para a população. Essa disputa é sadia. Os dois estabelecerem um alto índice de bom atendimento para a população. Mas governador nenhum foi eleito para ficar fustigando o prefeito. E prefeito nenhum foi eleito para ficar fustigando o governador. Esse papel aí, de criticar o governo, o Emanuel tem cobrado a bancada do partido dele. É a bancada do partido dele, o MDB, quem tem que ser solidário aos professores, quem tem que ser solidário a esse movimento dos professores. Mas o MDB, os deputados estaduais, por exemplo, não estão nessa linha. Pois é, mas era a função deles. Por exemplo, Janaína Riva, Dr. João, quem mais? O que significa que o MDB não está na linha de oposição ao governo Mauro Mendes. Até porque ajudou a eleger o governador. Mas espera aí, eu quero saber o seguinte agora, Antero. Você que é um craque na política. Quem é que está dividido? É o MDB ou é o DEM? Porque o prefeito deu uma declaração ontem no portal Gazeta Digital que o DEM está dividido para o ano que vem, Tem uma qualidade que não tem como retirar do prefeito Emanuel Pinheiro. Ele sabe fazer política. Tanto sabe que nós estamos aqui há 10 minutos falando sobre ele. Né? Nós estamos 10 minutos já falando da declaração dele da educação, se ele leva vantagem, se ele não leva vantagem, e ele está assistindo, está dando gargalhada lá na casa dele. É claro que ele sabe que está levando vantagem, porque ele tem a expertise dessa relação política. O que o Emanuel Pinheiro tem feito é plantar a semente da discórdia no DEM. Porque é inegável que ele tem boa relação com o Jaime, que ele tem boa relação com o Júlio, que ele tem boa relação com o Botelho. Como tempos atrás seria inegável dizer também que ele tinha boa relação com o Mauro Mendes. Ele foi coordenador de campanha do Mauro Mendes. Então ele disse o seguinte: tem muita gente no DEM que quer me apoiar. Como o DEM ainda não tem um candidato, enquanto o DEM não firmar esse candidato,
Enquanto o DEM ficar em cima do muro, ele vai tentando atrair esses apoios. Então, é uma declaração, Lúcio, de quem sabe fazer política. E, nesse momento, o que ele quer? Ele quer a não unidade do DEM. Por quê? Porque isso ajuda ele no projeto em Cuiabá. É isso. Só mais uma colocação. Ontem, Antero, ontem você colocou aqui o seguinte, que Eduardo Botelho convidou Roberto França para se filiar ao DEM. Ao DEM. Defende isso. Não é isso? É isso. Você colocou também que Eduardo Botelho defende o nome de Roberto França. Sim. Agora, ontem o prefeito Emanuel Pinheiro diz o seguinte, Botelho me quer candidato. DEM está completamente dividido. Mais uma prova de tudo que foi dito aqui. Você comentava aqui. É o jogo dele, né? Ele está absolutamente correto. Ele está jogando a divisão do DEM. Se o DEM se dividir efetivamente, como tem jogado a isca aí o prefeito Emanuel Pinheiro, é evidente que o beneficiário disso vai ser o Emanuel. E vamos continuar, já que a gente está falando de política, né, e de eleições 2020, a gente conversou ontem, não foi, Lúcio? Com uma das lideranças do DEM, inclusive o prefeito Emanuel Pinheiro chegou a falar também nessa mesma conotação, na mesma linha que falou do Botelho, ele chegou a falar, Júlio Campos é apaixonado pela minha candidatura. E a gente conversou num jornal... Júlio Campos também defende Roberto França no DEM como candidato. Sim, e a gente conversou no Jornal do Meio-Dia ontem com o ex-governador, uma das maiores lideranças do DEM, o Júlio Campos. Vamos acompanhar a entrevista. No governo Pedro Táxi, o DEM reclamava muito que o ex-governador não dialogava, não conversava com a classe política. Na administração Mauro Mendes, qual é essa avaliação? Pouco mudou. Pouco mudou. Pouco mudou. Tem conversado pouco? Muito pouco, não só com o partido, como também com os aliados. Para você ter ideia, não posso mentir para o telespectador e principalmente para os nossos aliados do interior que aguardam uma oportunidade de ter um acesso maior. O que ocorreu? O governador Mauro Mendes, envolvido nessa crise econômica financeira que ele assumiu o governo no início do ano, 1º de janeiro, ele se mergulhou de corpo e alma em tentar resolver e apagar o fogo do momento econômico e financeiro que vive o Mato Grosso. E delegou, ao invés da Casa Civil, comandada pelo nosso amigo Mauro Carvalho, ter espaço para fazer a assessoria política e receber as reivindicações políticas partidárias, ficou sobrecarregado com assuntos administrativos. Hoje, o secretário-chefe da Casa Civil, que sempre foi o amparo político do governador e que sempre evitou chegar até o governador as reivindicações políticas partidárias, não está tendo tempo de cumprir essa etapa, porque o governador nomeou ele como um quase gestor de muitas coisas administrativas. Por isso, a dificuldade de relacionamento não só com a Assembleia, como também com os outros poderes, principalmente com os partidos aliados. Eu já disse isso, eu acredito que agora, já passada essa crise, aprovado todas as leis que o governo precisa, está na hora de o governador dar uma atenção mais carinhosa, né, para com o partido, para com os aliados políticos e até para, se nós quisermos sobreviver politicamente no pleito eleitoral do ano que vem, que vai acontecer em todo o Mato Grosso, é necessário a gente ter uma perspectiva de melhor relacionamento. Eu acredito que até agora, até isso é perdoável, né? Porque o momento estava realmente difícil. Mas a partir de agora, nesse segundo semestre, o governador vai ter que se cercar-se melhor de uma equipe mais política ao seu lado e determinar, porque os seus secretários de Estado, que é a equipe do primeiro escalão, também abram mais o governo para o diálogo político, porque até agora está muito difícil o acesso ao secretário de Estado e ao primeiro escalão do governo estadual. Mesmo assim, eu ainda estou confiando que nesta segunda etapa, a partir de agora, de agosto,
melhore e o relacionamento seja mais fácil do que vem ocorrendo até agora. O prefeito Emanuel Pinheiro disse que Júlio Campos é simpático, a candidatura dele à reeleição, que Jaime Campos também. Já usou até o termo apaixonado. Aí agora diz que Eduardo Botelho também é favorável à candidatura dele, ou seja, o DEM já abriu mão da provável, da possível candidatura do ex-prefeito Roberto França, já desistiu disso? Olha, pelo contrário, nós estamos assim, com todo o respeito que merece o nosso amigo, antigo correligionário, prefeito Emanuel Pinheiro, nesse instante o DEM ainda está organizando um projeto político para disputar com candidatura próprias, pelo menos 45 a 50 municípios de Mato Grosso. Estamos reorganizando o partido. Hoje o nosso partido já está organizado em termos definitivos em 24 cidades de Mato Grosso, aproximadamente 20, 25 cidades, e teremos até o final do ano estar em todos os 140 municípios organizados. E é meta nossa, desses 141 municípios que Mato Grosso tem, disputar com candidatura própria pelo menos 45 a 50 prefeituras, entre os quais a capital, que é vital. O Democratas tem nomes potencialmente fortes. Aqui na capital, pessoalmente, a posição de Júlio José de Campos é qual? O senhor pende mais para Emanuel Pinheiro ou apostaria mais na candidatura do ex-prefeito Roberto França? Nós fizemos um convite, não só eu, como o senador Jaime, o deputado Botelho, que somos lideranças aqui da Baixada Cuiabana, fizemos um convite para que o ex-prefeito Roberto França filiasse no partido e tentássemos viabilizar a sua candidatura, o que é muito próxima de acontecer, porque as pesquisas indicam que ele tem um recall muito forte junto ao eleitorado cuiabano. Teria dado aí a garantia da candidatura? Se ele filiar ao partido, nós condicionamos um fator a ele, que fosse consultado o governador Mauro Mendes, que é a maior liderança política que o Democratas tem aqui na capital do estado. O governador foi prefeito de Cuiabá, teve uma votação estrondosa agora, recentemente, no último pleito. Então, nenhuma decisão nossa seria tomada com relação, e nem será tomada com relação à prefeitura de Cuiabá, sem o ok do governador. E o governador demonstrou nessa semana, num discurso feito há poucos dias atrás, a simpatia também pelo nome do Roberto França, como se vir para o partido ser um dos nomes a disputar a prefeitura. Olha, sobre isso daí, Nayara, sobre isso, só para complementar, antes das observações aí que o Antero certamente vai fazer, só para complementar o ex-governador Júlio Campos, essa declaração que ele se referiu, que o governador Mauro Mendes fez, foi na última quarta-feira. E aí, nas palavras do governador, abre aspas, o Roberto é um grande político da história de Mato Grosso. Foi prefeito, deputado, tem trajetória exitosa na política. Se ele resolver voltar realmente, tenho certeza, continua o governador, que ele é um grande quadro e um grande nome para disputar e ganhar as eleições de 2020. Fecha aspas. Governador Mauro Mendes. Eu estou só complementando aqui porque o ex-governador Júlio Campos fez menção a isso, jogou a bola para Mauro Mendes, lembrando dessa essas declarações. Mas aí, nesse caso, Mauro Mendes conversou. Teve algum diálogo já com Roberto França ou não? Eu tenho que perguntar isso ao Roberto França. Aos dois, não, eu falo aos isso dois, aqui, né? ó. Entendeu? Duras críticas no início. Mas olha, comparando... dizem que já andaram conversando, viu, Nayara? Para satisfazer sua curiosidade. Júlio Campos criticou no início. Isso daí a gente ouvia muito no fim, né, do mandato do ex-governador Pedro Táxi, de que faltava diálogo político, inclusive o diálogo político interno no partido. E essa mesma crítica foi feita agora a Mauro Mendes. Quer dizer que ele compara aí o início do governo Mauro Mendes com o governo Pedro Táxi, é isso? Não, compara a pessoa, a falta de diálogo político. Nesse quesito Sim. do entendimento político, do acordo político, de chamar os políticos para conversar, etc. E até mesmo, lembrando que ele o ex-governador tinha aquela imagem. Até mesmo... né? Diz que está faltando diálogo, que o governo precisa conversar mais, até não só com o DEM, mas também com os aliados. Falou da prioridade administrativa. E contemporizou dizendo o seguinte, até aqui a gente entende, porque
o governador Mauro Mendes assumiu com esse caos, com essa crise financeira enorme, está dedicando todos os esforços dele em cima disso, e aí ele utilizou uma palavra ali forte, né? Na contemporização. Falou, por tudo isso aí, até aqui, se daqui para frente ele mudar, até aqui ele está perdoado. Dá para perdoar. Na verdade é o seguinte, a crítica do Júlio Campos é muito procedente. O governador, ele precisa, claro, se dedicar à prioridade de administrar o Estado, evidente. Então, o Júlio Campos faz corretamente essa observação. E o secretário da Casa Civil, ele pode ir substituindo o governador nessa relação política com a Assembleia, que eu acho que o Mauro Carvalho tem feito bem, até porque o Mauro Carvalho se assessorou bem. O Mauro Carvalho trouxe para perto dele, no gabinete do governador, como chefe de gabinete, alguém que já tinha um grande entrosamento na Assembleia Legislativa, que é o nosso Beto 2-1. Né? O Beto 2-1 é o intermediário ali entre Mauro Carvalho, Mauro Mendes e também com a Assembleia Legislativa. Então, a relação do governo com a Assembleia não está desgastada, porque o governo Pentáculo não dizia ninguém. Então é preciso fazer essa justiça ao empresário Mauro Carvalho. Mas também é preciso fazer a justiça fala do Júlio Campos. Porque o Júlio Campos fala o seguinte, que o Mauro Carvalho também está envolvido com muitas coisas administrativas. E está mesmo. O Mauro Carvalho hoje, ele toma conta da Secretaria de Comunicação. Eu falo com muita tranquilidade porque eu sei o que é isso, Lúcio. Eu fui chefe da Casa Civil do governo Dani de Oliveira. E aí, na demissão do Júlio Valmórbida, eu ocupei interinamente a Casa Civil e a Secretaria de Comunicação. Quando o Júlio Valmórbida pediu demissão, eu fiquei lá segurando 2 meses até que o governador Dani de Oliveira conseguiu levar para lá o Mauro Camargo, que é quem está lá hoje como subsecretário do Mauro Carvalho. Quando o Mauro Camargo assume, eu volto para a Secretaria da Casa Civil. Muito tempo depois, com a necessidade do Mauro Camargo de voltar para ali de jornalística, o Mauro pede demissão. Aí o governador Dani de Oliveira vem e pede para eu acumular a Casa Civil e a Secretaria de Comunicação. E eu peço ao governador que não. O senhor escolhe. Se o senhor quiser me manter na Casa Civil, tudo bem, eu fico por aqui. Se o senhor quiser que eu vá para a comunicação, tudo bem, eu posso ir. Mas por uma condição, eu não fico na Casa Civil. Porque eu não conseguiria convencer Deus a mudar as 24 horas do dia para 48. Não tem como multiplicar isso. Tá certo que era lá naquele tempo, pode ser que hoje esteja tudo mais facilidade, com o negócio de informática, etc e tal, mas eu acho que é muita coisa para um gerente só. Ficar gerenciando, porque assim, fornecer... É que a informática, nesse caso aí, ela ajuda numa parte e na outra não, porque nisso daí, tanto na comunicação como na Casa Civil, depende muito de conversa. Então, pois é, e assim, aumentou muito, né, o número de veículos do estado de Mato Grosso inteiro. Antigamente você não tinha o número de rádios que você tem hoje no estado. Cuiabá não tinha metade das rádios que tem, das emissoras de rádio FM, AM. Aquele tempo tinha AM, hoje a AM praticamente acabou, né? Você não tinha metade das rádios FM que Cuiabá tem. Você tinha Voz do Oeste, Cultura, Difusora e Vila Real. Só. Hoje você tem no mínimo 10, 15 rádios. Significa dizer o quê? Que você tem mais gente com quem conversar sobre a política de comunicação do governo. Temos menos jornais. Hoje é praticamente o jornal Gazeta, a Folha do Estado deixou de existir, o Diário de Cuiabá está sobrevivendo aí graças à raça do empresário Gustavo de Oliveira, mas proliferaram os jornais eletrônicos, né? Nós temos um fenômeno. O jornal A Gazeta do Espírito Santo, depois de 80 anos, passou a ser eletrônico. Entendeu? Então, assim, tem uma coisa que é diferente daquela época, que por mais que tenha avançado a tecnologia, isso depende de tempo.
depende de conversa. E nesse ponto, o Júlio Campos está dando uma contribuição. Né? Agora, o alerta do ex-governador Júlio Campos, ele é muito importante. Esse assunto aí, a pergunta que eu fiz a ele lá no Jornal do Meio-Dia foi a seguinte, falei, escuta, o que o senhor dizia e outros aliados do ex-governador Pedro Táxi diziam o seguinte, que ele perdeu os aliados por falta de diálogo. E é esse recado que ele está dando ao governador Mauro Mendes. Né? Olha, precisa conversar. Esse recado é verdadeiro, é bom, é necessário, precisa do diálogo, mas eu vejo a situação um pouquinho diferente. O que eu recebi de informação de prefeito do interior que veio para a inauguração da Santa Casa de Misericórdia por respeito ao governador Mauro Mendes e ao secretário de Saúde, Gilberto Figueiredo. Por quê? Porque essa relação de repasses, de respeito do Estado para com o município melhorou muito. Mesmo que não tenha então um diálogo. Você tem que resolver isso. também... Não, eu defendo que tenha um diálogo. Não, porque o próprio prefeito de Rondonópolis disse, né, que ainda não tinha tido um diálogo com o governador Mauro Mendes. Sim, desse nós criticamos aqui. José Carlos do Pará. O segundo prefeito do Estado não falou governador até hoje. Nós criticamos aqui. Quer dizer, eu sinto que essa é até uma deficiência do próprio Mauro. O governador Mauro Mendes precisa conversar mais. O governador Mauro Mendes, por exemplo, precisa ir a Brasília e não conversar só com o coordenador da bancada, Henrique Heller. Ele tem que ir de gabinete em gabinete, tem que visitar a juíza Selma, que é importante senadora da República. Foi eleita com uma belíssima votação em Cuiabá e Mato Grosso. E tem prestígio junto ao governo federal. O senador Wellington, que foi adversário na campanha, é alguém para ser trazido para perto para ajudar a administrar o Estado. Ele tem que ser visitado sempre. Quer dizer, eu acho que esses entendimentos políticos, o governador Júlio Campos está falando da enorme experiência que ele tem pela frente. E não dá como prescindir. Você tem o Júlio e o Jaime, dois líderes do DEM, como é que você abre mão de reuniões políticas, pelo menos uma vez por mês, com eles? Olha, e o nosso telespectador deve estar pensando, nossa, será que ela esqueceu do destaque de Lúcio de Antério de hoje? Sim, eu esqueci, mas vamos ao destaque. Lúcio, vamos ao seu destaque primeiro. Qual que é o seu destaque de hoje? O meu destaque é para falar do ex-governador Silval Barbosa e dos conselheiros afastados lá do Tribunal de Contas, envolvendo a Procuradoria-Geral da República. A Procuradoria-Geral da República está cobrando aí o Judiciário para monitorar, para fiscalizar se o ex-governador Silval Barbosa está devolvendo como tinha que devolver, entendeu? Dentro do plano que ele fez, aqueles 70 ou 80 milhões de reais aos cofres públicos em função da delação. E eu completo meu destaque com uma cobrança também da Procuradora da República, Raquel Dodge, onde ela cobra o Supremo Tribunal Federal sobre o compartilhamento das provas contra os conselheiros afastados do Tribunal de Contas aqui de Mato Grosso. É isso. Certo. Surpresa. Ela está cobrando isso? Sim. Já foi compartilhado com o STJ. Sim. Vou detalhar. O Lúcio vai detalhar daqui a pouco para a gente. E, Antério, e o seu destaque para hoje? Só que é igual ao do Lúcio, é surpresa. Ah, não. Vai ter que contar, não. Mas pelo menos um pouquinho. Meu destaque é o seguinte, Silval Barbosa pode perder a delação. Se o Silval Barbosa ficar comprovado de que mentiu na delação, ele pode perder a delação por causa dessa 62ª fase da Operação Lava Jato. E Pedro Táxi vai ter muita coisa que explicar também por causa dessa operação. 2 ex-governadores de Mato Grosso estão nesta operação da Lava Jato. A gente fala sobre isso depois. Certo, então vamos para o nosso primeiro intervalo, mas não saia daí porque a gente já volta com a notícia de frente.
Voltamos com a notícia de frente dessa sexta-feira, hoje que é 2 de agosto. Vamos falar agora de incentivos fiscais. Olha só, os medicamentos podem ficar mais caros em Mato Grosso a partir de janeiro do ano que vem. É que a nova lei estadual sobre os incentivos fiscais mudou a tributação e o ICMS sobre os remédios vai subir de 7,89% para 17%. No ano que vem, o imposto irá incidir sobre o preço máximo ao consumidor e não mais em relação ao valor de custo quando o remédio dá entrada na farmácia. Confira na reportagem. O princípio ativo losartana potássica é um dos principais medicamentos contra a pressão alta. Na dosagem de 50 miligramas, por exemplo, 30 comprimidos custam hoje para o consumidor R$ 4,20, mas a partir de janeiro podem valer R$ 5,62, aumento que já não surpreende mais brasileiros como Luiz. Isso é normal, né? No país que nós vivemos, aumentar imposto é normal. Mas é o justo? Justo não é, mas fazer o quê? O presidente do sindicato que representa 1.400 farmácias de Mato Grosso diz: a partir de janeiro, o preço dos medicamentos pode aumentar no estado, porque o projeto de lei complementar 53 do governo matogrossense sobre incentivos fiscais subiu o valor da alíquota do ICMS sobre os remédios. Hoje é de 7,89%. Em janeiro será de 17%. Outra mudança é sobre a base para a cobrança do imposto. Atualmente, o tributo incide sobre o valor de custo do medicamento, mas em janeiro passa a ser cobrado sobre o preço máximo ao consumidor. Antes o ICMS ele incidia sobre o preço pago pelo medicamento. O medicamento vinha da indústria com um valor lá e a gente pagava o ICMS sobre esse valor, que era de R$ 7,89. Hoje, com a mudança do PL 53, a gente vai passar a pagar 17%, que já é um aumento de 7,89 para 17%, e esse 17% é sobre o preço máximo do consumidor e não sobre o preço que a gente está pagando. O presidente Hamilton acrescenta: se o governo de Mato Grosso mantiver o ICMS dos remédios em 17%, e sobre o preço máximo ao consumidor, a tendência é de que as drogarias do estado parem de fornecer medicamentos de graça à população, através do programa Farmácia Popular. Por cada caixa de 30 comprimidos de losartana potássica de 50 miligramas, por exemplo, dada aos pacientes, o governo federal paga R$ 4,20 à drogaria. Mas o estabelecimento, a partir de janeiro, terá de arcar com mais R$ 1,62 para pagar o ICMS ao Estado, o que inviabiliza o programa. Se eu somar hoje o valor que eu pago, o meu custo operacional e o novo ICMS, ele passa do valor que o governo me paga por ele. Então, a gente não vai ter o remédio. A gente prefere não trabalhar com ele nesse programa. Jesus é hipertenso e diabético. Todo mês ele ganha uma caixa de enalapril e de glibenclamida. Se acabarem as doações de medicamentos pelo programa Farmácia Popular, ele e os demais pacientes serão obrigados a comprar os remédios, que nem sempre estão disponíveis nos postos de saúde do SUS. O posto de saúde geralmente nunca tem esse remédio. Quando tem, consome rápido. Então, tendo o plano do governo que ajuda muito a nós, a gente procura a farmácia popular, fazendo o cadastro e passamos a ter a direito. Mas o presidente do Sindicato das Farmácias crê: até dezembro, antes do início da nova tributação do ICMS no estado, o governo de Mato Grosso pode diminuir o imposto sobre os medicamentos. A gente, em discussão até dezembro, entrar num acordo, numa conversa com a Secretaria de Fazenda e ter um redutor nessa alíquota de ICMS. O ICMS deu um valor X, a gente tem um redutor ali de 70% a 80%, que mesmo assim o governo ainda tem o dobro de arrecadação. E quem vai ser mais penalizado, né, Lúcio e Antero, aí de todas essas pessoas que precisam, que a gente viu na reportagem, muita gente falando, olha, no posto de saúde não adianta, a gente tem que contar
com medicamento na farmácia de alto custo, não tem no posto de saúde. É o aposentado, é quem precisa realmente desse valor e vai pesar muito no bolso dele. É gravíssimo. Vai comprometer toda a renda desse aposentado. Tudo isso aí é gravíssimo e se isso aí for comprovado, tem que ser corrigido. Não pode ficar assim. Olha, primeiro que a gente precisa fazer o confronto dessas informações. Porque a imprensa tem recebido informações dos setores, que é essa. E, ao mesmo tempo, tem recebido informações do governo que não houve aumento nenhum de alíquota. Essas são as duas informações. E elas são conflitantes. Porque o setor aí de farmácia está dizendo que de 7 está pulando para 17. Não houve... E está pulando pelo preço máximo. Na nota que o governo distribuiu, o governo diz que é sobre o preço médio. O que eu defendo? Que a gente tenha, assim, essas matérias mais editadas ainda, ela está bem editada aí, mais enxugadas ainda, e o Galo aqui. Põe a matéria e o secretário de Fazenda, Rogério Galo, explica isso. Porque, se for isso, eu não tenho dúvida, tem que mudar. É preciso mudar. Porque a população não vai aguentar. Não... Agora, o governo está argumentando, inclusive, de que o setor farmacêutico, esse é um dos argumentos que o governo usou antes da aprovação da lei, que o setor farmacêutico, inclusive, vai agradecer, porque todos estavam sumindo em função dessas grandes redes nacionais. Então, que tem muita gente que vai agradecer, inclusive, o governo. Se for assim, nessa forma, na verdade, as grandes redes vão massacrar os pequenos que existem aqui. Ué. Se for nessa forma que eles estão falando. De 17%, sim. Pois é. E o discurso do governo é exatamente diferente. O discurso do governo é que a forma que o governo arrumou é uma forma que estabelece a possibilidade dos daqui competirem com essas grandes redes nacionais. Essas grandes redes nacionais, a gente não precisa explicar isso para o cidadão. Eles já percebem que elas estão dominando praticamente cada esquina de cada quadra de Cuiabá, né? Está assim em Cuiabá e está ficando assim no estado inteiro. Então, mas enfim, eu não sou especialista em direito tributário, eu acho que a gente tem que conversar. Agora, estabelecer condições de disputa comercial é uma coisa. Agora, o que não pode é isso daí vir a prejudicar as pessoas mais pobres. Nós vimos aí medicamentos, como a Nayara colocou aqui, que são utilizados aí por pessoas de idade, pelos aposentados. O presidente ali do sindicato disse que vai ter um problema aí com as farmácias populares, onde os aposentados conseguiam até o remédio de graça, aí eles não vão mais ter esse remédio. Inclusive, então é o seguinte, com a farmácia, não pode ter um prejuízo tão grande assim. Esse remédio de graça quem dá é o governo federal, né? Sim, é o governo não, federal. É um programa que chama Aqui Tem Farmácia Popular. Por um preço que ela vai ter que pagar um ICMS em cima daquilo ali, ela vai deixar de fornecer, não é, Antero? Como o presidente do sindicato colocou, vai deixar de fornecer. Se ele entrega de graça, e é o seguinte, aquilo que ela recebeu do governo, está entregando para a pessoa. Peraí, o cidadão vai lá fazer a consulta com o médico do SUS. Mas não tem no SUS o remédio, o cidadão falou isso na matéria. Se você deixar eu explicar, eu tento explicar. O cidadão vai lá ser consultado com o médico do SUS e recebe uma receita lá de ARA-2, que é um remédio de pressão. Mais ou menos isso aí que ele falou aqui. Recebe uma receita lá de ARA-2. Com a receita do SUS, ele chega na farmácia com o remédio, com o receituário do SUS, o médico credenciado pelo SUS. Ele chega no balcão da farmácia popular, a moça vai lá, pega a caixinha do ARA-2 e entrega para ele. Não emite a nossa fiscal, é de graça. É de graça. Isso aí quem dá é o governo federal. É de graça. Quer dizer, como eu não entendo de direito tributário e também não consigo entender o que foi votado, eu acho que o governo está devendo uma explicação passo a passo do que foi votado. O governo está devendo isso. E o Galo tem que sair para explicar isso. Né? Nós podemos reunir um belíssimo de um material, ouvir todos os setores e o Galo explicar setor por setor o que de verdade foi feito. Porque, por exemplo, ontem,
Ontem, o governador Mauro Mendes distribuiu uma nota à imprensa, você viu? Sim. Quer dizer, aquela nota à imprensa merece ser apoiada, né? Que agora você... eu conversei ontem pessoalmente com o César Miranda, que é da Secretaria do Desenvolvimento Econômico. É a secretaria que concede os incentivos. Ele falou o seguinte: Antero, vai acabar essa história do empresário me visitar para apresentar aqui um projeto para o secretário mandar a equipe dele analisar para conceder ou não o incentivo fiscal. O incentivo agora é por cadeia, setor de couro, entendeu? O cidadão está estabelecendo aqui no setor de couro, ele informa todos os dados da empresa dele por computação, 2 meses depois começa a fruição do incentivo sem ele ter contato com ninguém da secretaria. Esse é um direito... Um dos vetos aí foi acabando com os termos de acordo, e aí a informação do governo é que acabou com o privilégio aí de pelo menos umas 40 Sim, é um ponto positivo, mas a gente não pode esquecer 40 e poucas empresas. Vou chegar lá, 40 e poucas empresas, não é isso? Inclusive, o veto alcançou a cervejaria Petrópolis. Essa aí que está sendo investigada pela Lava Jato e que vai estar lá no seu destaque, né, Antero? Vai estar lá no destaque. Mas alcançou... Mas aí eu só quero complementar o seguinte. Pouco, devia ter alcançado. Tem esse lado positivo aqui, extremamente positivo, que é uma cobrança que sempre existiu, de diminuir, acabar não dá, né, mas de diminuir substancialmente os privilégios a determinados setores, a determinados grupos e empresas. Agora, o que é muito, mas muito ruim, é o que diz o deputado Lúdio Cabral, em relação ao agronegócio, que a lei manteve privilégios de gigantes do agronegócio. Os agrotóxicos vão continuar com isenção de impostos aqui em Mato Grosso e por causa disso, o governo abriu mão de uma receita de 800 milhões de reais. Nós estamos falando aqui de gigantes, empresas enormes, riquíssimas, não é isso? E que poderiam contribuir um pouco, poderiam ter entrado nesse ajuste. Essa é a opinião do Lúdio. Sim, essa é a opinião dele. Essa opinião do Lúdio está distorcida. Porque o que aconteceu? O governo Mauro Mendes queria reduzir o incentivo do algodão de 75% para 60%. Isso não passava na Assembleia. O que passou na Assembleia? O que passou na Assembleia é que o governo pode conceder incentivo de 60% até 75%. Dependendo de um órgão onde o governo tem maioria para estabelecer realmente esse percentual. O Lúdio já está fazendo o cálculo que o governo está fazendo a concessão de 75%, quando a mensagem do governo estabelecia a redução para 60%. Agora, eu não entro nem nesses números, Antero. Agrotóxico é veneno, né? Sim. É veneno. Não, eu sou contra. Não, agrotóxico é veneno. Pois bem. Como bebida também é veneno. Bebida também é veneno. E continua... Concordo em gênero, número e grau. Mas vou ficar aqui no agrotóxico. Então, é o seguinte. Eu quero saber o seguinte. É justo dar isenção para o veneno e ter esse problema essa com os tributação remédios para a população de baixa renda, que necessita desses remédios, se tudo corresponder à realidade, o que foi mostrado na reportagem do Antônio Carlos Silva? Esse é o questionamento que precisa ser feito. O governo é o seguinte: se estiver ocorrendo isso no setor farmacêutico, o governo tem que corrigir. Se ocorrer isso, o governo vai ter que mudar. Ou cai. Porque não é possível fazer uma coisa dessa. Sim. Né? A última nota que se tinha sobre este assunto era que a equipe da Secretaria da Fazenda estava analisando tudo e ia dar uma resposta. Não, mas já deu a resposta. Já sancionou a lei com alguns vetos. Já deu a resposta. E agora ficou no poder do governo. Eles já existe um órgão que o governo é majoritário nesse órgão, onde o governo estabelece as alíquotas.
o governo tem o dever de explicar isso para a sociedade. Isso aí tem um problema. Por mais que a Assembleia tenha discutido, por mais que esse debate tenha se prolongado na Assembleia, tem muita gente que não está entendendo nada disso, né? Tem muita gente que não está entendendo se nós estamos entrevistando os privilegiados ou os verdadeiros interessados numa coisa correta e Mato Grosso. E a nossa né? editora está falando, a Ariela, que a equipe do A Notícia de Frente tentou uma entrevista com o secretário de Fazenda, Rogério Galo, justamente para explicar tudo isso, mas ele está viajando. E não é a favor do Rogério Galo dessa entrevista, não. Ele tem que se submeter a isso. Quando as equipes econômicas do Brasil fazem planos mirabolantes que ninguém entende, o cidadão senta lá e se submete a uma entrevista coletiva com jornalistas, né? Eu acho que o Rogério Galo devia ser convidado quando pudesse para vir aqui debater esse assunto conosco. Certo. Lúcio, vamos então para o seu destaque? Vamos lá, Nayara. O meu destaque de hoje é para falar de dois assuntos aí ligados lá à Procuradoria-Geral da República. O primeiro é em relação ao ex-governador Silval Barbosa. A Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, determinou que a 7ª Vara Criminal de Cuiabá verifique se o ex-governador Silval Barbosa pagou as parcelas de 2018 e 2019 no valor de R$ 4.700.000 cada uma, referente aos valores que ele combinou devolver ao Estado, que foram definidas no acordo que ele fez de delação premiada. A Procuradora ou a Procuradoria-Geral da República quer saber se ele vem cumprindo com todas as cláusulas da colaboração premiada. Caso não tenha efetuado o pagamento, Silval poderá perder o benefício que ganhou da Justiça. Além dos imóveis entregues, Silval ainda teria mais 3 parcelas de R$ 4.700.000 a serem pagas todo dia 1º de março até o ano de 2022. Então, é um pedido aí da Procuradoria-Geral da República, a 7ª Vara Criminal aqui de Cuiabá, para que monitore, para que fiscalize, para saber se o ex-governador, não só o ex-governador, se a família dele, que também fez parte aqui da colaboração premiada, a esposa, o irmão dele e também o ex-chefe de gabinete dele, se estão cumprindo com aquilo que eles combinaram com a Justiça lá na colaboração premiada. E ainda um outro assunto aqui, que também é ligado lá à delação de Silval Barbosa. A Procuradora-Geral da República está ela pediu ao ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux, para que ele certifique se já compartilhou informações da delação premiada, firmada pela família Barbosa, encabeçada pelo ex-governador, com uma investigação contra os conselheiros do Tribunal de Contas de Mato Grosso. Aí a reportagem aqui coloca o seguinte, que essa investigação contra os conselheiros está sendo comandada lá pelo Superior Tribunal de Justiça. O pedido de compartilhamento dessas informações foi feito pelo ministro Raul Araújo, do STJ, ainda em dezembro de 2017. Conforme Raul Araújo, o ministro, o inquérito foi aberto, tendo como base informações reveladas na delação premiada do ex-secretário da Casa Civil de Mato Grosso, Pedro Nadaf. E aí, relembrando ainda, são relatados fatos que apontam para o envolvimento dos conselheiros José Carlos Novelli, Sérgio Ricardo de Almeida, Walter Albano da Silva, Antônio Joaquim Moraes Rodrigues Neto e Valdir Teis, em supostos crimes de corrupção passiva. Os nomes, essas pessoas, esses conselheiros, estão afastados do cargo por força de uma medida cautelar. E aí, nesse caso dos conselheiros aqui, a principal acusação era de uma propina de 53 milhões de reais. E aí, complementando, em março do ano passado ainda, o ministro Luiz Fux acatou um requerimento
do ministro Raul Araújo, lá do Superior Tribunal de Justiça, e autorizou o compartilhamento de informações. Só que Raquel Dodge tem uma dúvida e ela pede para que isso seja esclarecido, porque no entendimento dela, nos autos, não fica claro se o envio dessas informações do Supremo Tribunal Federal para o Superior Tribunal de Justiça realmente ocorreu. E além de Silval Barbosa, fazem parte do acordo, como eu disse agora há pouco aqui, o irmão de Silval Barbosa, né, a esposa dele e o ex-chefe de gabinete dele, além, eu esqueci de falar esse nome, o filho de Silval Barbosa, Rodrigo da Cunha Barbosa. Porque nós estamos no mês de agosto, não é isso? O afastamento dos conselheiros do Tribunal de Contas já vai para 2 anos, Antero? 2 anos. 2 anos, né? Ou mais, né? Mas pelo menos isso. Né? Não, foi antes, já passou 2 anos. Porque nós estamos no dia 2 de agosto. Se você se lembrar, o conselheiro Antônio Joaquim estava preparando a saída do tribunal, chegou a anunciar que sairia do tribunal para ser candidato a governador. Foi colhido no início do voo, né? No início do voo, quer dizer, como a escolha de candidato era para... Já tem mais de 2 anos. Já tem mais de 2 anos esse afastamento. E aí que é um absurdo, Lúcio. O que eu acho absurdo? Primeiro que a Procuradora-Geral está em razão de cobrar se todos os dados forem enviados ao STJ. Mas tem uma coisa que é absurda. Porque todo cidadão, segundo a Constituição da República, tem direito à razoável duração do processo. E não é razoável que você seja investigado por mais de 2 anos e até agora não tenha a denúncia do Ministério Público. A ação penal nem começou. Não existe denúncia do Ministério Público contra nenhum dos conselheiros. O caso do Silval é outro. Estão cobrando o pagamento da dívida, já há uma delação feita, homologada, e eles estão cobrando uma delação da dívida. Estão acompanhando isso. E eles estão cobrando se todos os documentos que estavam no Supremo foram para o STJ. As 2 cobranças estão absolutamente corretas. Mas é incorreto, porque todos esses documentos passaram pela Procuradoria-Geral da República. Não é correto a Procuradoria-Geral da República, depois de 2 anos, não ter oferecido denúncia. Ou ela pede o arquivamento do caso, ou ela oferece denúncia. Ninguém pode ser investigado indefinidamente. Nenhum cidadão do mundo. Isso faz parte até da questão dos direitos humanos. Por isso que na Constituição tem um artigozinho que fala da razoável duração do processo. Nesse caso não tem processo. Nesse caso tem inquérito. Inquérito é um procedimento administrativo. Depois de apurados todos os procedimentos administrativos, aí o Ministério Público, que tem a exclusividade da ação penal, oferece a denúncia. Denúncia é o nome que se dá à petição inicial do Ministério Público. Aí começou a ação penal. Começada a ação penal, aí começa o legítimo direito de defesa. Nesta fase de inquérito, os advogados dos conselheiros têm que fazer isso aqui para ter acesso ao que eles levantam. Porque nessa fase do inquérito, onde eles provavelmente já foram ouvidos, né, eles não têm o direito a total informação. Na fase da defesa, iniciada a ação penal, que começa com a denúncia, aí tem direito à livre informação. Então, o que eu defendo? Que cobre-se do Luiz Fux, que verifique isso, mas desde março está com o Dr. Raul, né? Que é o... que é o ministro lá do Oeste, que é o que a Raquel Dodge afirma, né? O que a procuradora quer saber é o seguinte, olha, vocês mandaram tudo para lá? Está mesmo aí? Porque lá teve um outro fato, não sei se você se lembra, quando ainda estava no Supremo, antes de março, portanto, quando ainda estava no Supremo Tribunal Federal, eles falaram lá que não acharam as promissórias, não foi isso? Não teve essa divulgação dessa informação aqui? Sim.
Porque teve uma informação seguinte, que acharam promissórias e que essas promissórias estavam nos autos do processo. E depois teve uma informação que lá no Supremo Tribunal Federal, o Supremo deu uma certidão que não tem nenhuma promissória nos autos. Até foi questionado aqui onde que foram parar as promissórias. essas promissórias. Vamos então para... Você quer acrescentar mais alguma coisa, Lúcio? Não, só confirmando aí, só respondendo ao Antero aí, é março de 2018 mesmo que o ministro Luiz Fux havia acatado o requerimento do colega dele, o ministro Raul Araújo, lá do Superior Tribunal de Justiça. E aí o que a Raquel Dodge quer saber é o seguinte, estão aí os documentos no STJ ou não estão? É isso que a Procuradora da República está querendo saber. Certo, vamos para mais um intervalo. Na volta a gente continua com a notícia de frente. Voltamos com a última parte do programa A Notícia de Frente. Vamos agora com um destaque do Antero Paz de Barros. Antero. Nayara, Lúcio, telespectador e telespectadora. O ex-governador Silval Barbosa, segundo analistas do direito, pessoas que entendem desse processo de delação premiada, ele está correndo um sério risco de ter a sua delação anulada pelo Supremo Tribunal Federal. Eu vou tentar explicar o que é que está acontecendo. Foi deflagrada a 62ª fase da Operação Lava Jato. E essa Operação Lava Jato pegou a cervejaria Petrópolis. Os diretores da Odebrecht, na sua delação premiada, já haviam informado as autoridades brasileiras que a cervejaria Petrópolis foi adquirida pela Odebrecht exatamente para pagar propina a políticos, disfarçado de forma de doação oficial. A cervejaria Petrópolis, ela chegou a ter 95% a 96% de incentivo fiscal nos governos de Silval Barbosa e Pedro Taques. Isso significa dizer de que eles deixaram de pagar 96% do imposto devido. Na delação que firmou com o governo federal, o Silval Barbosa e o Pedro Nadaf fizeram a seguinte declaração, que a cervejaria Petrópolis usufrui de incentivos desde o governo de Silval Barbosa. Na delação que firmou com a Procuradoria-Geral da República, o ex-secretário de Indústria e Comércio, Pedro Nadaf, e também o governador Silval Barbosa afirmaram que a empresa pagou apenas 2,5 milhões de dívidas de campanha de Silval Barbosa em troca de incentivos. Então, Silval teria recebido apenas 2,5 milhões da cervejaria Petrópolis. O que esses operadores do direito estão interrogando é o seguinte: será que Silval é tão bonzinho assim? Porque vejam um outro delator que acusa um outro governador, o governador Pedro Taques. O delator Alain Maluf fala na delação feita junto à Procuradoria-Geral da República, que apurou fraudes na Secretaria de Educação do Estado. Maluf afirmou naquela época, na sua delação, que a cervejaria Petrópolis fez doações em troca de manutenção de incentivos fiscais no Estado. No acordo, Maluf diz que, caso houvesse isonomia para o setor com o nivelamento dos incentivos nos mesmos patamares, o que é isonomia para o setor? A Petrópolis, até agora, essa decisão do Mauro Mendes,
a Petrópolis tinha 96% de incentivo, enquanto que a Ambev, que é há muito tempo ligada aqui em Mato Grosso, tinha 64% de incentivo. Então, só nessa diferença, a cervejaria Petrópolis deixou de pagar ao Estado uma diferença de 200 milhões de reais por ano. E as pessoas sabem que o Silval Barbosa tem uma perfeita noção do que é dinheiro, né? Quer dizer, se o Silval Barbosa perdoou essa empresa deixou de receber, aliás, deixou de pagar 200 milhões por ano. Durante 4 anos, 2 vezes 4, a gente aprendeu na aritmética que é 8. Quer dizer, a empresa deixou de pagar 800 milhões ao longo do governo Silval e só deu 2 milhões e meio para o Silval. Onde é que pode estourar o problema da delação? Porque é a primeira vez, apesar do diretor da Odebrecht ter delatado a Petrópolis faz tempo, que o senhor Walter Farias, diretor da cervejaria Petrópolis, está sendo procurado. Está sendo considerado, inclusive, foragido da justiça. A Polícia Federal não encontrou o senhor Walter Farias agora na 62ª fase. Mas a Polícia Federal e o Ministério Público Federal, lá da Lava Jato de Curitiba, já identificaram que o senhor Walter Farias tem muita conta aberta no exterior. E nessas contas abertas do exterior, ele vai ter que ser ouvido sobre isso. Indiscutivelmente, hoje, não tem lugar no mundo para o senhor Walter Farias se esconder. Que a Polícia Federal vai botar a mão nele, vai. E o que estão interrogando é o seguinte, e se ele falar tudo, ele abriu ou não abriu contas no exterior para Silval Barbosa e outros aparelhados de Silval Barbosa? Isso foi poupado na delação de Silval Barbosa? Isso tudo pode melar a delação de Silval Barbosa. Da mesma forma que está em Palpos de Aranha, para explicar isso tudo, o ex-governador Pedro Taques. Porque, coincidentemente, ninguém tinha essa informação em Mato Grosso. A delação do Alain Maluf falava que ele testemunhou um telefonema do chefe da Casa Civil, Paulo Taques, para o diretor da cervejaria, que deve ser esse Walter Farias, na qual o Paulo Taques fazia essa combinação de garantir a continuidade dos incentivos. Então, sinceramente, eu acho que essa coisa vai ficar muito mal para o Paulo Taques. Porque assim, mas é só uma delação. É só uma delação, 2 pontos. Mas tem a prova da doação de 3 milhões da cervejaria para a campanha do Pedro Taques. Que foi repassado para outros políticos. Pois é, essa é a argumentação do Pedro Taques. Tem até uma lista aí desses políticos. Pois é, tem uma lista desses políticos, etc. e tal, que eu acho difícil, porque a prestação de contas não é feita assim, que o Pedro Taques passou dinheiro para Vitório Gale, 200 mil, para Adilto Saquete, 500 mil, etc. e tal, mas esse político não tem nada a ver com a Petrópolis. Por quê? Porque esses políticos receberam a doação do candidato a governador, Pedro Taques. E quem é que diz que esse dinheiro era o dinheiro da Petrópolis? Ele passou o dinheiro para o político só depois que terminou a eleição? Não, passou antes, na campanha eleitoral. Tem que pegar essas datas, isso aqui já é uma tese fajutíssima de defesa, porque o segundo repasse da cervejaria para o Pedro Taques foi no dia 29 de outubro. Não tinha mais eleição, Lúcio. Não tinha mais eleição. É aí que entra o Alain Maluf para dizer o seguinte, porque não teve segundo turno. Mas esse dinheiro aí não pode ter sido repassado pelo ex-governador Pedro Taques para essas pessoas que estão elencadas aqui, depois da eleição, para poder pagar a conta de campanha? Pode, mas na minha leitura, porque ninguém presta conta assim. O empresário tal fez a doação para a campanha, então, assim, eu destinei do dinheiro, você presta conta assim, o cidadão CPF fez a doação para a campanha, é legal, está aqui a doação, entendeu?
como na época a CNPJ podia fazer, a Cervejaria Petrópolis fez a doação, eu registro a doação. Agora, não significa dizer que foi exatamente... O Peltax já gastou 30 milhões na campanha eleitoral, declarados. Será que esses repasses por políticos foram exatamente esses 3 milhões da Petrópolis? E ainda que fosse, quem passou para eles foi Peltax. Os políticos não têm absolutamente nada a ver com isso. Eu nem li os nomes dos políticos aí, porque eu acho que isso é um desserviço à informação. É um desserviço à informação. Ninguém presta contas assim. Eu acho que o governador Peltax vai ter que explicar isso. Esse negócio aqui, é só um testemunho. A testemunha é a prostituta das provas. Negativo. O que o Alain Maalouf testemunhou, o que o Alain Maalouf delatou, está se verificando agora. E detalhe, por ano eles deixaram de pagar 200 milhões de imposto só na diferença da alíquota deles para a Ambev. 200 milhões de imposto no governo Pedro Taques. E também foi só os 3 milhões da campanha. É justo indagar e perguntar. Mas, em síntese, a delação de Silval Barbosa está ameaçada. Agora, a Petrópolis, a cervejaria Petrópolis também foi à justiça para poder manter o incentivo, né, Antelo? Porque teve uma informação... Não teve? Não teve isso? Teve isso. Porque teve uma informação do ex-governador Pedro Taques, que ainda no início do governo dele, ele teria solicitado ou feito um pedido para que se acabasse ou se diminuísse o valor dos incentivos quem engrossou, da cervejaria na Petrópolis. verdade, É fato isso, não é? Quem engrossou essa informação... Não sei se é fato isso, no né? Jornal do Meio-Dia, ser. quem falou isso pra gente, ao ser questionado, inclusive, por você, foi o deputado Carlos Avalone. A gente questionava esse pente fino nos incentivos no início deste ano e falou, olha, o governador fez também, porém a cervejaria recorreu, aí cabe à justiça. O deputado Avalone falou. Isso. Tá, quando que o deputado Avalone assumiu a Secretaria de Peltax? É só pegar a cronologia, gente. Foi no final do governo Peltax. Avalone foi... Isso foi dito, né? Isso Não, foi dito tá bom, mas para o Avalone saber disso é porque ele agiu assim como secretário. Sim. Quer dizer, então a farra dos incentivos é uma esculhambação. Aí, o que o governo fez agora? Nivelou o incentivo dele ao incentivo da Ambev. Então, o setor de cervejaria vai ter tanto do incentivo. Para mim era zero incentivo, Lúcio. Eu vou dar incentivo para estimular a vender cerveja mais barata, para o pessoal ficar alcoólatra, para depois o SUS gastar dinheiro com saúde pública. É a mesma coisa do agrotóxico. Do veneno. Porque o álcool é veneno e o agrotóxico é veneno. Lá em Lucas do Rio Verde, as mães que estão amamentando seus filhos estão passando o agrotóxico para os bebês, cara. Tal o número de veneno que se joga na agricultura brasileira. Então, essas coisas o Brasil precisa discutir. E o Brasil está se recusando, as pessoas não... Tem coisas que o Brasil precisa discutir, tem outras que nós precisamos entender. Por que é que os senhores deputados estaduais não aprovaram a cobrança, pelo menos de um pouquinho de imposto dessas gigantes do agronegócio na questão dos agrotóxicos? Porque foram incentivados, eles estão votando incentivos. Que interesses que eles tinham aí? Quais os interesses que eles tinham em não aprovar? Porque, Lúcio, quem que é, com a legislação, de você proibir a empresa de fazer doação, quem é que tem dinheiro para fazer doação hoje? É só pessoa física. E essas pessoas físicas compõem o baronato do agronegócio. São os incentivadores desse tipo de candidatura que vive aí a falar que o povo tem que pagar imposto, mas os barões do agronegócio não têm que pagar. Né? Eu acho que o Mauro Mendes deu uma arrumada nisso, mas podia arrumar muito mais, né? Podia ir mais fundo. Mas a Assembleia também podia ir mais fundo, né? A Assembleia também precisava ter contribuído mais com esse debate. A Assembleia tem que ter puxado o governador Mauro Mendes para uma posição de mais enfrentamento com esses setores. A cerveja ficou mais cara, paciência, nós teremos menos alcoólatras amanhã. E isso é muito bom para a saúde pública. E o veneno ficou mais barato? Ficou mais barato. Ficou mais barato. Vamos embora então. Lúcio, muito obrigada. Bom dia. Antero, muito obrigada. Bom dia. Bom dia, Nayara.
Até amanhã. Até amanhã, até segunda, na verdade. Até segunda. Amanhã é sábado. Muito obrigada pela sua companhia. A gente volta a se encontrar na segunda-feira. Você fica agora com o Jornal da Manhã e o Antônio Carlos Silva.